Olá, eu sou o Marcos Calil e esse é o programa momentoastronômico.com.br, seu guia de observação do céu noturno para a sua cidade. Nesse vídeo, nós iremos falar como observar as luas de Júpiter, as luas galileanas de Júpiter, utilizando um simples telescópio. A olho nu e com binóculo, esquece, não dá para ver, somente mesmo com o uso de um telescópio você poderá fazer essa observação. A observação do planeta Júpiter em específico pode ser feita a olho nu nas cidades com ou sem poluição luminosa durante todo o mês de maio de 2017. Sobre isso, eu recomendo que você assista o vídeo no meu canal do youtube.com/marcoscalil ou então no meu site momentoastronômico.com.br. Lá eu falo como observar Júpiter a olho nu no céu aí da sua cidade durante todo esse mês de maio, os horários, enfim, os principais eventos acerca dele. Agora, esse vídeo específico, nós vamos falar sobre as luas galileanas de Júpiter. Então, eu tenho aqui horizonte nordeste, horizonte leste, por volta das 19 horas, durante o mês inteiro de maio vai estar nessa por volta aqui, né, mais ou menos aqui próxima desses horizontes, pouco acima, e aí então eu vou apontar meu instrumento óptico para Júpiter, e então eu vou ver algo maravilhoso aí quando eu aponto, no caso, o telescópio para Júpiter, tá? Eu vou ver as 4 luas galileanas, que são Io, Europa, Calisto e Ganimedes, tá? Deixa eu diminuir um pouco aqui a ampliação, porque telescópio igual àquela ampliação que a gente teve é quase que impossível aqui na Terra, de a gente ter algo assim. Eu vou tentar colocar mais ou menos como a gente vê com um telescópio, aí, um simples telescópio, mais ou menos assim que a gente acaba vendo aí as luas galileanas e Júpiter. Logicamente, sem os rótulos, né? Sem os rótulos aqui, tá? Você tem aí essas marcações aí. Então, é assim, mais ou menos que a gente vê, tá? E aí você vê 4 pontinhos brilhantes, não dessas cores aqui, tá? Mas uns 4 pontinhos prateados. Muitas vezes as pessoas olham para Júpiter quando desconhecem as luas galileanas, acham que são estrelas, mas na verdade não são. São as luas, tá? São as luas de Júpiter. No caso, a gente tem uma sequência às 19 horas, no dia 1º de maio, Ganimedes, Europa, Io e Calisto. As 4 luas galileanas, que Galileu viu lá, né? Na sua época que ele registrou no livro Sideris Nuncio, em 1610, que ele registrou em 1610, em janeiro de 1610, ele viu isso aqui, tá? Não nessa posição, mas ele viu essas luas, tá? Agora, o que é legal de se ver é o seguinte, eu vou travar Júpiter aqui, no nosso software aqui, para a gente ter uma ideia de como a gente pode ver as luas, então, galileanas com o avançar das horas, da mesma noite, seja dia 1, dia 2, dia 3, dia 31 de maio, não interessa, tá? A gente percebe que, olha lá, cada vez mais o movimento das luas ocorre aí com o avançar das horas, tá? Você vê que no início estava tudo de um lado, agora Calisto já está do outro lado aí em relação a Júpiter, tá aí cada vez mais ganhando distância, e Io vai se aproximando aí de Júpiter, agora já se pôs Júpiter, não dá mais para ver, 4 horas da manhã. Então o que que eu fui? Enquanto eu fui falando, eu fui avançando as horas para a gente perceber esses movimentos das luas de Júpiter. Veja como é que elas estão, decora essa posição, 4 horas da manhã, dia 2 de maio. Agora eu vou colocar 19 horas, dia 1º de maio. Deixa eu colocar dia 1º de maio, supondo que você vai fazer uma noite inteira de observação. Veja a diferença. Agora imagina se a gente avança as noites aí. Coloquei 19 horas, tá? Início de observação de Júpiter. Dia 1º. Dia 2, olha como modificou. Tínhamos 4 luas, agora a gente tem 3. Cadê a outra lua? Provavelmente atrás do disco jupiteriano. Aí dia 3, olha lá onde elas estão. Dia 4, tá? Por exemplo, é muito belo, se você tem um instrumento óptico, um telescópio muito bom, de você ver Europa passando à frente do disco jupiteriano. É muito belo de ver isso aí, tá? Dia 5, ó, não vou ver Io. Por quê? Porque Io está atrás de Júpiter. E assim vai indo, tá? Agora, como é que eu vou saber o nome dessas luas? Você pode utilizar um software, tá? Um estelário, ou esse que eu uso, Observatório Astronômico. Aliás, eu tenho um programa, né? Eu vou gravar, mas ele vai ficar aí pendurado, então eu vou já falar que eu já tenho, né, um programa aí sobre os softwares que eu utilizo, tá? Para poder aí fazer essas gravações em palestras, para observações mesmo próprias minhas usando o telescópio, enfim, tá? Fato é que qualquer software de astronomia vai te dar a posição. Agora você tem que pôr o dia e a hora correta. Por exemplo, dia 6 de maio, suponha que eu estou observando isso na noite de 6 de maio às 23 horas. Então essa é a posição. Olha lá como mudou.
Tá vendo? Se eu tivesse observado, por exemplo, às 19 horas, seria outra história, seria mais ou menos assim, tá bom? E eu estaria mais próximo de Júpiter. Ah, mas eu estou observando 7 de maio. Então, olha lá, mudou completamente às 19 horas, tá? Ah, estou observando o dia 8 de maio às 3 horas da manhã, por exemplo. Muda completamente, tá? Eu tenho um softwarezinho que eu uso, tá? Um estelário da vida, qualquer um resolve sua vida, tá? Mas eu tenho um que eu acho bem interessante, que é esse aqui, tá? Ele chama-se Satellites of Jupiter em maio, tá? O nome, na verdade, perdão, desse software aqui é esse aqui, ó, Set for Windows. Tá? Set for Windows. Você pode pegar em qualquer programinha aí que tenha qualquer busca no Google, você vai achar esse softwarezinho, tá? Set for Windows, tá? Ele é muito leve, e vale a pena aí. Por quê? Porque ele vai me colocar, por exemplo, eu coloquei aqui o mês de maio de 2017, vou até pintar aqui para ficar bonitinha as órbitas dos planetas aqui, e eu tenho aqui as posições. Aqui é o planeta Júpiter, tá? Aqui é o planeta Júpiter e eu tenho aqui as posições das luas, tá? Para você ter uma ideia, por exemplo, vamos colocar aí, ó, 6 de maio, ó, 6 do mês maio, a lua mais distante é essa, e quem vai ser ela? Vamos comparar com o software aqui, tá? Você tem aí 6 de maio, deixa eu colocar 6 de maio, tá? Por volta aí da meia-noite, tá ok? Acho que eu perdi um pouquinho o Júpiter aqui, que ele descentralizou. Deixa eu voltar ao nosso planeta Júpiter aqui. Tá aqui, deixa eu centralizar o planeta Júpiter. E aí a gente vai ter aqui, ó, centralizando, 6 de maio, tá? Meia-noite, por exemplo, tá ok? Em 6 de maio. Veja que o planeta mais distante é Calisto, tá? E isso aqui é informado aqui pelo software. 6 de maio, Calisto é o último pela ordem, tá aqui, ó, Calisto, tá bom? Aí a gente tem aqui Ganimedes e Io, tá? Deixa eu arrastar um pouquinho para cá, para a gente fazer uma comparação, tá? A gente tem 6 de maio aqui Calisto, a gente tem aqui Ganimedes e Io, nessa ordem, tá? Io e Ganimedes, e a gente tem aqui também Europa, tá? Então essas são as posições aí. Então o azulzinho representa Europa, o vermelho representa Calisto, e aí você vai vendo esse movimento aqui, ó. Calisto, por exemplo, em 6 de maio, você está aqui nessa ponta. Em 14 e 15 de maio, veja que ele está do outro lado aqui de Júpiter. Tá? Se a gente por aí, por exemplo, 14 e 13 de maio, você vai ver que Calisto não vai estar aqui, mas vai estar aqui. Tá? Então vale a pena usar esse, ou usa um estelário mesmo, que tudo bem, serve para isso. Além disso, ele também fala das luas de Saturno aí, que vale a pena você também acompanhar. As principais que a gente consegue ver com um bom telescópio, tá ok? Começando com Titã, no caso. Bom, eu sou o Marcos Calil e essas foram as informações como observar as luas de Júpiter durante o mês de maio de 2017. Desejo bons céus para todos nós e até um próximo programa.